Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Meus queridos, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo, são 14 versículos. Eu peço para você que acompanhe na sua Bíblia a leitura. Algo que a gente às vezes imagina não acontecer, é que Deus mesmo pode falar o seu coração, antes mesmo da pregação, na leitura da palavra. Sabia disso? Uma experiência que eu tive em Recife, ainda seminarista, e na Igreja da Madalena, o pastor Jeremias Pereira, uma conferência de avivamento, e eu pedi a Deus muito sobre determinado assunto, para Ele falar o meu coração, mas orei muito. E ali na leitura do texto, da pregação do pastor, Deus falou o meu coração, deu a resposta. Por isso que eu incentivo a igreja, neste momento, a acompanhar o texto, porque Deus pode falar o seu coração mesmo na leitura da palavra. Diz assim, a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sob a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, vamos ler agora todos: digno és de tomar o livro e de abrir-te os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Leiamos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, leiamos: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele diz que o homem natural, ele não aceita as coisas espirituais, ele não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual sim. O homem espiritual é aquele que se deixa guiar pelo Espírito, ser iluminado pelo Espírito, porque o homem natural, ele não aceita e nem entende as coisas de Deus. Por isso é necessário nós orarmos agora, rogarmos o auxílio do Espírito de Deus, para podermos ouvir a voz do Senhor com clareza, entender a sua palavra com clareza nesta noite. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça para Deus falar o seu coração, nesta noite, aquilo que você precisa ouvir da parte dEle, aquilo que você precisa para que a sua fé cresça,
para que você seja edificado nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, a Ti todo o louvor, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Pai amado, como nós acabamos de ler, o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai bendito, em nome de Jesus, estamos agora diante da Tua palavra, precisamos, carecemos do auxílio, da intervenção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Pai, porque naturalmente nós não temos a condição alguma de poder perscrutar a Tua palavra, de entender a Tua palavra, Senhor. Por isso nos ajuda, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, quebrante o nosso coração, Pai, nos ajude a compreender a Tua palavra, a entender a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Você poderia pensar numa palavra para definir o que é viver? Viver. O que seria viver para você? Em uma palavra, seria o quê? Felicidade, seria amor, família. Nós teríamos várias definições aqui, pessoais e individuais, com relação ao que seria viver. Viver é um dom de Deus, viver é algo maravilhoso. Existe uma definição interessante que diz assim: não basta existir, é preciso viver. Tem muita gente que existe apenas, não vive. E viver é muito mais que existir. Para existir, basta estar, mas para viver é preciso ser. Então viver é algo de Deus, é um dom que Deus nos deu. A vida, ela é para ser vivida, e quanto de nós, todos os dias quando nós amanhecemos, olhamos para o dia, o sol, o céu maravilhoso, e podemos dar glórias a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Mas viver também, por outro lado, não se torna algo fácil da gente entender. Quando chega a aflição, quando chega as tempestades da vida, quando chega a dor, o sofrimento, nós então começamos a perceber que viver não é tão fácil, que viver não é tão simples. Quando estamos, por exemplo, diante das responsabilidades da vida, nos tornamos então pessoas enfadadas, cansadas, porque às vezes viver se torna tão pesado, porque as contingências da vida muitas vezes são maiores do que as nossas forças, não é verdade? Maior do que o nosso entendimento. Então às vezes se torna difícil viver, quando o sofrimento bate a porta, né? Quando a decepção chega. Então a experiência de vida deixa de ser algo prazeroso e passa a ser um fardo. Mas será que figuras, e às vezes esquecemos ou perdemos o princípio bíblico que esse livro transmite aos crentes, à igreja do Senhor? Você sabe muito bem que esse livro foi escrito num período em que a igreja estava sendo perseguida, escrito por João, o último dos apóstolos vivo, preso numa ilha por causa do testemunho que ele dava a respeito de Jesus. Então aí a gente já começa a aprender alguma coisa. Por causa do testemunho dele, ele vai ser preso, exilado numa ilha. E é ali, exilado, preso, que ele vai receber algo que os demais apóstolos não receberam, nem mesmo o apóstolo Paulo. Na verdade, João foi um privilegiado. Você poderia dizer, mas Jesus foi injusto com João. Poderia dar uma aposentadoria boa para este homem. Pregou o evangelho, né? Dedicou a sua vida, vai terminar a sua vida em uma ilha rochosa, preso. Mas é ali que ele vai receber a revelação do Apocalipse. E essa revelação é para conforto da igreja. Em meio ao sofrimento, o Senhor fala à igreja de que quem está no controle, quem está no trono, não é o imperador Domiciano, não é Nero. Quem está no trono, e não o trono em Roma, mas o trono do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Aquele sofrimento é passageiro, e até mesmo algumas vezes necessário, para que a nossa fé cresça.
Então é interessante que a gente estudando o livro do Apocalipse, a gente percebe que a palavra do Senhor, ela é muito diferente da realidade evangélica que nós vivemos hoje. Quando você lê o Apocalipse, quando você lê o capítulo 2 e o capítulo 3, que é dirigido às 7 igrejas, uma das palavras que o Senhor fala ali, é que a perseguição iria aumentar, que outros irmãos iriam ser martirizados. Então a palavra não é, olha, vocês fiquem calmos que o sofrimento vai acabar. Não, a coisa vai piorar. A partir do capítulo 6, o caldo engrossa, né? A partir do capítulo 6, a perseguição ela é mais intensa sobre a igreja. Mas o Senhor coloca no capítulo 4 e no capítulo, são 2 capítulos que a gente deve ler juntamente, né? O capítulo 4, João tem a visão do trono e Deus sentado nesse trono. E o capítulo 5, João, novamente, em vista a esse trono, ele vê então o Cordeiro de Deus, a receber da mão direita daquele que está sentado no trono, o rolo de livro, um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Não foi achado ninguém digno para quebrar aqueles selos. Mas aí, um dos anciãos chega para João e diz, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de conforto é essa, é de que a luta ela continua, é que a perseguição ela vai continuar, mas que existe um fim, e este fim é determinado pelo próprio Deus. A vitória, ela já está determinada por Deus, ela não precisa ser determinada nem por mim, nem por você, ela já está determinada por Deus desde toda a eternidade. Então nós já sabemos o começo da história, e pelo livro do Apocalipse, já sabemos também o fim dessa história. Pois bem, vamos para o capítulo 4 rapidamente. O pastor Renan disse que eu tinha 1 hora mais ou menos, eu vou tentar aproveitar essa hora, né? Capítulo 4, quando vocês já estiverem, você começa a levantar a mão que eu termino, certo? Então capítulo 4, João diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A palavra trono aqui no capítulo 4 é central. Ela ocorre no Novo Testamento 60 vezes, e aqui em Apocalipse, a maioria das vezes. João agora olha para o céu aberto, e ele vê um trono. No livro do profeta Ezequiel também existe essa visão. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, também tem a visão do trono. Mas aqui no capítulo 4 de Apocalipse, ela é imprescindível para a história que está escrita por Deus. É neste momento em que ele termina de falar das 7 igrejas da Ásia Menor, que João agora, antes de falar da taça da ira de Deus, das trombetas, dos selos, da ira de Deus, do julgamento de Deus, ele vai mostrar para a igreja que tem um soberano, que de fato reina absoluto. Quando você lê Isaías capítulo 6, diz lá, na morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto, sublime trono. Urias foi um rei em Israel que promoveu muita prosperidade material. Era muito querido, idolatrado pelo povo. O povo até esquecia-se de Deus e adorava o rei Urias. E é ali, naquele momento, quando ele morre, que o povo perde a esperança, que Isaías tem a visão do trono e diz, olha, o rei Urias morreu, mas o nosso Deus continua sentado no trono, é Ele que reina, a nossa esperança deve estar nele. E aqui, meus irmãos, nesta visão, a gente sabe que o Império Romano empreendia forte perseguição às igrejas, ao cristianismo naquela época. Então, quando você lê sobre a situação dos crentes nessa época, você vai ver que o negócio não era brincadeira. Hoje, né, ser cristão, ser crente, dá até status, tem até programa de show, né, na Globo. Então o negócio está ficando bom. Quer dizer, ser cristão hoje não atrai perseguição, não é verdade? Temos espaço na mídia. Mas a igreja naquela época era perseguida. Os cristãos perdiam as suas casas, o seu emprego, por se identificar como discípulo de Jesus, como cristão. E agora João então olha e vê o trono. Nesse trono, tem alguém assentado nesse trono. E ele dá uma descrição no versículo 3 e no versículo 4. Ele não fala da figura de Deus,
mas do que emana desse trono. Ele fala aqui de cores, de luzes, como lá em Êxodo 20. O trono de Deus, o que emana do trono de Deus. Porque o foco não é ver Deus, mas é saber que Deus está assentado no trono. Lá no Império Romano havia um imperador, o trono, portanto, era lugar de domínio, de comando, de poder, de autoridade. E João vê um trono, não lá em Roma, mas agora nos céus, no universo. E neste trono está assentado Deus Todo-Poderoso. E isso ele transmite à igreja, para que a igreja possa descansar. Que apesar da luta, do sofrimento, Deus é que reina. Toda essa luta, esse sofrimento, essa aflição, muitas vezes vai lá em Tiago capítulo 1, Pedro também fala isso, é necessário para que o valor da nossa fé aumente mais ainda. Deus é tão soberano, meus irmãos, que até as coisas ruins, e que a gente entende como ruins, Deus, Ele transforma em bênção a nossa vida, de alguma forma, de algum jeito. Deus pega aquilo que iria nos fazer mal, e transforma em bem em nossas vidas. Foi cantado aqui, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse princípio, ele não serve para toda a humanidade, ele serve para o povo de Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou lhe convidar a abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. No livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. A declaração de que ao Senhor pertence todas as coisas. Pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida do dia a dia, o meu sofrimento, as minhas lutas? Significa, meu querido e minha querida, que a sua vida, ela não está entregue a você, não está entregue ao mundo. A sua vida está nas mãos daquele que reina sobre todas as coisas. Até mesmo o sofrimento que acontece na minha e na sua vida, vem pela vontade de Deus. Não é pelo fato de você não compreender, não é pelo fato de você não entender, que não seja vontade de Deus. Não é o nosso entendimento, não é a nossa compreensão que determina se é vontade de Deus ou não, é o contrário. Tanto que a oração, ela não existe para mudar o coração de Deus, ela existe para mudar o meu coração. A oração que eu faço é para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Foi a oração de Jesus: seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, Deus reina, independentemente se eu sofra ou não, se eu sou perseguido ou não, Ele reina. A igreja estava sendo perseguida, o Império Romano matando os cristãos, mas João olha para o céu, olha e existe um trono, e nesse trono está assentado ali o Deus Todo-Poderoso. Volta, por favor, lá Apocalipse 4, versículo 8. Agora há um cântico. João, ele visualiza diante desse trono, e em redor desse trono, 4 seres viventes e 24 tronos, 24 anciãos. Eles têm uma tarefa diária, uma tarefa que não para, é 24 horas, louvando e glorificando ao Senhor. O que é que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso no Antigo Testamento, essa que é usada aqui, é El Shaddai, é o Senhor dos exércitos, é aquele que está acima de todos os exércitos, de todos os reinos. Então João tem essa visão e esse louvor dizendo que Ele é santo, santo e santo, e que esse Deus é o Senhor nosso Deus, é o El Shaddai, é o Deus, o Senhor dos exércitos. Isso, meus irmãos, precisamos lembrar todos os dias, todas as horas, principalmente naquelas horas mais difíceis. A semana passada, visitando uma jovem que descobriu que estava com câncer, e ela teve que retirar uma parte, e uma das coisas que eu falei para aquela jovem:
Usei o texto lá de Paulo, Filipenses 4, tudo que é respeitável, tudo que é bom, tudo que é amado, tudo que é de boa forma, ocupa o vosso pensamento. Você olha, nessa hora, muitos pensamentos vão vir na sua mente, muitos pensamentos, dúvidas, medo, pavor, ansiedade. E nessa hora você precisa, pela fé, na palavra de Deus, você precisa combater esses sentimentos negativos que vêm à sua mente. De você poder crer nesse Deus, continuar crendo nesse Deus, apesar do câncer, apesar da enfermidade, apesar da doença. E ela atendeu, esse pastor, eu vou começar a fazer isso. Ela, todo dia eu ligava para ela, estou lendo um salmo tal, bota na sua mente, no seu coração. Não deixa vir outra coisa. Sexta-feira ela me ligou, pastor, saiu o resultado do exame, não é câncer. 29 anos, recém-casada, 29 anos. Então, meus irmãos, a nossa batalha, ela não se vence pela força do homem, vence pela fé na palavra de Deus, crendo que Deus é soberano. Deus reina sobre todo o universo, inclusive na minha e na sua vida. Não é à toa que Jesus disse que os nossos fios da nossa cabeça estão contados, até aqueles que são careca, mas um dia tiveram cabelo, né? Deus contou todos os cabelos, não é verdade? Deus contou. Eu fiquei olhando esse texto, o que é que Jesus está querendo dizer com isso, pastor Renan? Quer dizer, Deus tem tanta coisa para fazer nesse mundo, está preocupado com o fio da minha cabeça. Ele sabe quantos fios tem aqui, quantos caem por dia. Sabe por que ele disse isso? Porque Ele se preocupa conosco, nas mínimas coisas. A gente pensa que não, a gente pensa que é só na coisa grande, né? Mas nas mínimas coisas, Deus quer cuidar de nós. Deus quer nos acompanhar no dia a dia. Meus irmãos, pastor, professor Heber Campos, num livro da teologia sistemática, ele fala sobre a providência de Deus. Ele resumiu uma palavra bastante oportuna. Eu vou ler para os irmãos rapidamente. Ele diz: Deus governa tudo, de modo que nada acontece fora da sua vontade. Ele diz assim: todas as obras providenciais de Deus na vida do mundo e de seus habitantes são produto do decreto eterno de Deus, que é o plano de Deus para a totalidade da sua criação. Todas as causas que acontecem na história da humanidade, das nações, dos indivíduos, são produto do decreto de Deus. Ele conhece, porque Ele decretou. Deus conhece todas as coisas. E ele diz assim, Heber Campos: o decreto vem primeiro, e então, cronologicamente, a providência é a execução temporal do decreto eterno. Todos os atos da história do mundo foram decretados por Deus antes da fundação do mundo, mas eles são realizados no decorrer do tempo pela obra providencial de Deus. Meu querido, às vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente recebe uma notícia, a gente estava esperando, mas Deus não é pego de surpresa. Amém? Deus não é pego de surpresa em nada. Ele conhece todas as coisas, desde todos os tempos, porque Deus é eterno, é atemporal. Então Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece o seu coração, conhece as suas ansiedades, seus desejos, seus sonhos, conhece tudo. Então por quê que eu vou me entregar à ansiedade? Que eu vou me entregar ao medo? Por quê? Se Ele reina. É isso que João quer mostrar para os irmãos lá das 7 igrejas da Ásia Menor. O imperador, os romanos estão perseguindo, mas olha, não vai terminar aí não, tem um final, e no final, quem vence não é o imperador, é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Em segundo lugar, meus irmãos, primeiro, você precisa ter essa visão, que Deus está no trono do universo, não é da Paraíba, não é do Brasil, é do universo. Em segundo lugar, Jesus é o único digno de conduzir a história. Capítulo 5, agora vamos para o capítulo 5. O primeiro versículo, João diz que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Naquela época, quando alguém queria fazer um testamento, ele convidava mais 6 pessoas e escrevia no rolo. E essas 7 pessoas selavam, cada um com seu selo, aquele rolo, né? Não é como hoje, mas um rolo, papel. E ali ele colocava então o seu testamento. E só judicialmente
aquele rolo poderia ser, aquele selo poderia ser quebrado e aberto. Então entenda que aqui há 7 selos selados, e esse rolo está escrito por dentro e por fora. O que era escrito por fora era apenas um resumo do que estava por dentro, não era novidade, mas é o que já havia escrito por fora. E ele, quando era aberto, então quebrado os 7 selos, judicialmente, aquele texto, aquele testamento poderia ser executado, ser validado. E agora o Senhor está ali na mão direita dele sentado, a mão direita de Deus, com aquele rolo na mão, aguardando alguém que pudesse então conduzir a história da nossa salvação, a história da nossa redenção, porque senão nós estaríamos perdidos. E ele está ali. E aí o anjo diz, o anjo forte diz que não se achou ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Se procurou em todo lugar, e ninguém foi achado digno. E João então, diz o texto, no versículo 4, e eu chorava muito. Sempre que eu leio esse texto, eu paro aqui, João chorando muito. Esse choro de João é um choro de alegria? De forma alguma. Ele está contemplando o céu, a visão maravilhosa, mas ele está chorando de tristeza, porque ninguém foi achado digno. Se ninguém foi achado digno de executar aquele plano, aquela história que foi escrita por Deus, não vale de nada. Como Paulo vai dizer, nós somos os mais miseráveis. Se a nossa vida se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis. E João está chorando. Não adiantou de nada eu ficar velho aqui nessa ilha, preso. Quer dizer, termina assim. Ele está chorando. Mas aí de repente um dos anciãos chega, como aqui a palavra quer dizer um arauto, aquele que anuncia, né, umas boas novas, vem em nome do rei, ele anuncia e diz: João, não chores, não chores. Primeiro a gente vê João chorando, e depois o Senhor aqui dizendo: não chores. Por quê? Porque alguém venceu, alguém foi achado digno, alguém pagou o preço, e pagou o preço de maneira perfeita. Alguém conquistou para nós a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados. Alguém se doou por nós. E ele diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Quando Jesus na cruz, o seu último suspiro, ele diz: está consumado. Significa que não precisa mais nada. Está feito, a palavra é assim, está feito. O que se tinha para fazer foi feito, está resolvido. Que bênção, meus irmãos. Que notícia maravilhosa para nós. Que boas novas tremendas para nós. É motivo da gente glorificar a Deus, de louvar o nome do Senhor. Eu fico às vezes preocupado quando a gente está na igreja e às vezes há aquele espírito, né, de reverência, solenidade, que parece mais um velório. O velório também é solene, sabia? Né? É muito solene. Porque na presença de Deus, Salmo 16, o salmista diz: há plenitude de alegria. Às vezes, falando de time agora, né? Chega assim: rapaz, o Flamengo foi campeão, mas, eita, né? Tá aquele pulo, aquelas coisas. E quando a gente fala do Evangelho, que é notícia de Deus para nós, notícia de salvação, o cara chega e diz: tá certo, que bênção, né? Vai entender um negócio desse? Mas as coisas temporais, as coisas aqui da terra, parece que nos alegram muito mais do que as coisas eternas. Porque a igreja hoje, meus irmãos, ela está muito mais sendo instruída a amar as coisas daqui da terra do que as coisas celestiais. Paulo diz: pensar nas coisas lá de cima e não as que são aqui da terra. Mas a instrução é se apegar às coisas materiais. E eu fico pensando, meus irmãos, quando Jesus voltar e a igreja for, muita gente sente saudade do BBB, sente saudade da novela da Globo, não sei, né? Chega lá e vai dizer: Jesus, eu não sabia que não tinha aqui, né? Porque a gente está tão apegado. É sério, meus irmãos, é sério. Sabe, por exemplo, alguém se programa para fazer uma viagem, Estados Unidos, Europa, olha, Israel, né? Qualquer viagem, eu percebo assim, eu fico só olhando, às vezes a ansiedade, às vezes assim a dedicação, juntando seu dinheirinho, né? E olha aquela coisa de conhecer uma cultura, de conhecer aquele país que tanto deseja ir para lá.
Isso é bom? É. Agora, pelo amor de Deus, tenha 1 bilhão de vezes mais anseio e desejo de conhecer a Jerusalém Celestial. Pense na Jerusalém Celestial. Prepare-se para a Jerusalém Celestial. Não existe nação nenhuma nesse universo, nesse mundo, que se compara a Jerusalém, que está sendo preparada por Deus para nós. Então Jesus aqui, ele vai então se achar apto para pegar esse rolo de livro e quebrar os selos, e então dar prosseguimento à história da redenção. Ele vai executar aquilo que Deus planejou. E aí, meus irmãos, nessa execução não existe falha, não existe erro, louvado seja o nome do Senhor. Essa execução existe segurança. Nenhum vai se perder, ele diz, amém? Nenhum vai se perder, senão o filho da perdição, o próprio Judas. Mas nenhum vai se perder, ninguém vai tirar da minha mão, louvado seja o nome do Senhor. Sabia que o povo de Deus é o povo que deveria viver neste mundo com a maior tranquilidade deste universo, porque alguém pode roubar seu carro, alguém pode roubar sua carteira, alguém pode até tirar a sua vida, mas a sua salvação ninguém tira. Ninguém rouba a nossa salvação, meu irmão. Ninguém rouba. Essa segurança, mas não é fácil. Dia a dia a gente precisa trabalhar, porque, meus irmãos, a ansiedade vem tomando nosso coração. Na verdade, seja às vezes uma prova, um vestibular, uma casa que você bota para vender, e o corretor às vezes ainda não conseguiu vender, e você fica todo dia, né? Meu Deus, né? Aí vem você, para em nome de Jesus, né? Porque vai tomando o seu coração, e você tem que trabalhar aqui na sua mente. Jesus está à frente, Jesus está no controle, vai ser no tempo de Deus, vai ser na hora de Deus, para a glória de Deus. Não é fácil. Agora isso você vai aprendendo dia a dia, com a palavra do Senhor. Está nas mãos dEle, a minha vida, a sua vida, a história da minha vida é a história da sua vida, está nas mãos do Senhor. Mas adiante, meus irmãos, com a quebra dos 7 selos, agora, meus irmãos, está judicialmente aprovado. Jesus tem sobre ele a autoridade. Ele diz lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem tem o controle não é o diabo, quem tem o controle não é o presidente dos Estados Unidos, quem tem o controle é Jesus. Toda a autoridade me foi dada, creia nisso em nome de Jesus. Ele tem autoridade. Meus irmãos, uma das experiências que eu passei na juventude, não faz muito tempo não, né? Mas de evangelismo, né? A gente incentiva os jovens, hoje estamos também incentivando a participar do projeto de Juvep, de evangelização. Uma das experiências que mais me impactou assim e me fortaleceu foi poder a gente lidar com pessoas endemoniadas por espírito imundo, e a gente ali orando, os irmãos orando, e aquela pessoa se liberta. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poderoso, mas para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, nós na verdade somos um povo que deveríamos viver, não como se fôssemos vencedores, mas porque somos vencedores, porque o nosso general venceu, Jesus Cristo. Aqui mais adiante, versículo 9 do Apocalipse 5. Agora está acontecendo uma liturgia do céu. São 3 momentos que o grande coral vai cantar. Nós vimos aqui o coral das crianças, o coral da igreja de adultos. E aqui no Apocalipse 5 nós temos 3 tipos de coral. O primeiro coral que você vê no verso 8, ele diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se e começaram a dizer: digno é de tomar um livro e abrir os 7 selos, porque eu só fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. No versículo 11, diz, aumenta, voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e anciãos, cujo número é de quê? Milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz:
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, e a glória e o louvor. E chega então no versículo 13, no versículo 9 e no versículo 11, João, ele vê e ele ouve, mas agora no versículo 13, João não vê, ele apenas ouve. Olha o início do verso: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Terceiro ponto, eu já entrei no terceiro ponto, né? É a gente poder ter essa disposição de louvar ao Senhor por essa segurança eterna. Ela não é temporária, ela é eterna. Essa segurança que temos no Senhor, de que Ele é fiel, de que Ele não nos ama porque fizemos alguma coisa, mas Ele nos ama de maneira incondicional. Eu quero, para a gente aprimorar mais o conhecimento, abra lá, por favor, em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Leia comigo. Você agora está sabendo que Deus está no trono no universo. Você agora está sabendo que Jesus ele é digno, foi achado digno de conduzir a minha história, a história da minha vida. Agora você tem que louvar ao Senhor. Você tem que engrandecer a esse Deus. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ler? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Espera aí, eu acho que eu li errado aqui. Em algumas coisas dai graças, é isso? Em tudo, mas pastor, em tudo está aqui, em tudo. Porque se a gente crê que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, então tudo devemos louvar a esse Deus. Não é chegar e dizer: ai Senhor, obrigado, levei uma topada, quebrei o dedo, obrigado. Não é isso. Mas é você louvar a Deus, porque Ele está no controle, Ele sabe todas as coisas, Ele comanda todas as coisas. Ainda, meus queridos, em Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios, o Deus bendito, né? Paulo diz assim, capítulo 1 de Efésios, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, está no presente, Ele nos abençoou em Jesus e está nos abençoando todos os dias, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele diz mais: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha agora, para que tudo isso? Para que tudo isso? Para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Deus escolheu você, Deus me escolheu, Deus escolheu o pastor Renan, para louvor da glória de Deus. E finalmente, lá em Judas tem um livro aí, né? Depois de João, perto de Apocalipse, no versículo 24. No versículo 24 de Judas. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos ler juntos? Vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Quero convidar os irmãos do louvor. Essa canção que nós pedimos para o grupo ensaiar, canção da revelação, ela é uma canção que está fundamentada em Apocalipse capítulo 5. E o que nós aprendemos aqui nesta noite? Qual é a aplicação prática? Eu quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus.
É muito bom a gente ouvir a palavra. Como é bom, melhor ainda colocar em prática. Você ouviu que Deus está no controle, no trono. Ouviu que Jesus recebeu a autoridade de Deus para conduzir a história da sua vida. E neste ano que está terminando, quantas vezes você já ouviu a mensagem do Senhor, mas não tomou uma posição? Ainda não tomou essa posição de poder crer nesse Jesus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, de poder descansar nesse Deus que é soberano, nesse Jesus que pagou um alto preço, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, em tuas mãos a vida de cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Pai bendito, em nome do Senhor, que possamos descansar na tua soberania, que possamos, Senhor Deus, louvar o teu santo nome por tudo que o Senhor fez por nós, e por tudo que o Senhor há de fazer por nós, e por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Pai, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa gratidão. Pai amado, em nome de